Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Vamos lá no item 8. Instruções dos Espíritos, obediência e resignação. No item 8, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação das virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Pusilânime quer dizer tímido. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Látego quer dizer chicote. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Então, em que consiste a obediência aludida no texto? É o cumprimento da lei de Deus pelo estudo do Evangelho e pelas práticas do mesmo. Vamos ficando mais obedientes
ao Pai mais brandos e, consequentemente, mais felizes. A obediência é consentimento da razão. O que é resignação? São os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes. A resignação é o conhecimento do coração. De que modo Jesus exemplificou a obediência e a resignação? Cumprindo a vontade do Pai junto a nós, compreendendo nossa fraqueza, sofrendo pacientemente as nossas agressões, perdoando-nos. Ninguém ascende no rumo de Deus sem o esforço sacrificial de si mesmo. A marcha evolutiva é de todos, mas a opção da entrada é de cada um. Marco Prisco, no livro Luz Viva, no item 23. A obediência e a resignação equivalem à negação do sentimento e da vontade? Não. Ao contrário, quando nos mostramos obedientes aos mandamentos divinos e resignados diante da nossa prova, estamos impondo o nosso sentimento de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, e exercendo a nossa vontade em dominar as nossas más tendências. Perante a visão acanhada dos homens, essas visões podem equivaler à negação do sentimento e da vontade. Contudo, perante Deus, a quem devemos realmente prestar contas, essas virtudes representam o disciplinamento da nossa vontade no atendimento aos seus desígnios. A dor é então um ensinamento? Sim. Quando nos deixamos levar pelo orgulho e pelo egoísmo, damos as costas para Deus que nos adverte pela dor, a fim de voltarmos ao bom caminho. Somos espíritos enfermos em tratamento de emergência nas mãos de Jesus, o amigo incomparável e constante. Quem diz isso é Joana de Ângeles, lá no livro Lampadário Espírita, no item 20. Qual a consequência para aquele que não adota essas virtudes como conduta? Terá retardado o seu progresso e deixará de contribuir para os daqueles que lhe compartilham o lugar na sociedade. Entretanto, a lei do progresso, que deve ser obedecida por todos, impõe ao espírito rebelde e preguiçoso a retomada ao caminho do bem, através de duros sacrifícios. Adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde com juros adicionados em caráter de cobrança em moratória. Também Joana de Ângeles, lá no livro Lampadário, no item 20. Conclusão. A obediência e a resignação são duas virtudes que refletem o nosso ajustamento às leis divinas e nos permitem saldar mais rapidamente as faltas do passado, propiciando-nos o progresso e a nossa aproximação de Deus. Encerramos aqui uma parte do capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionaste no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que a podes tirar quando te apraza. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Graças a Deus e graças a Jesus.